não sei a resposta. Quando ninguém mais se importa. Quando a força se esgota. Quando penso em parar. Penso na cruz para me lembrar onde eu deveria estar. Mas seu amor tomou meu lugar. Carregou nos ombros o meu fardo. Em suas mãos estavam os meus cravos por me amar. Se entregou em meu lugar. Sobre si levou os meus temores. Sua dor curou as minhas dores. Penso na cruz pra me lembrar que jamais me deixará. Mas seu amor tomou meu lugar. Carregou nos ombros o meu fardo. Em suas mãos estavam os meus cravos por me amar. Se entregou em meu lugar. Sobre si levou os meus temores. Sua dor curou as minhas dores. Penso na cruz pra me lembrar que jamais me deixará. Eu não vou desistir. Minha resposta é prosseguir. Jesus não desistiu de mim. Mesmo me vendo fraco assim, Ele me amou até o meu fardo. Em suas mãos estavam os meus cravos por me amar. Se entregou em meu lugar. Sobre si levou os meus temores. Sua dor curou as minhas dores. Penso na cruz pra me lembrar que jamais me deixará. Amém, glórias a Deus, a paz do Senhor, povo de Deus, abençoada noite a todas as queridas e amadas irmãs e a todos os prezados irmãos, bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição desta programação. Vamos juntos fazer dessa programação um verdadeiro culto em nossos lares. Deus te abençoe rica e poderosamente, e depois estaremos orando também, falando com o nosso Deus. E vamos então, nos alegrando, já ouvimos na abertura esse belíssimo louvor. Daqui a pouquinho vamos estar ouvindo o hino com o cantor Dinamite Barros, que foi pedido pelo nosso querido irmão Juliano Leite, a sua amada esposa, a irmã Catarina Rios. Que Deus abençoe o casal que já estão lá, já estão firmes na sintonia dessa programação. Que Deus abençoe o diácono Juliano Ribeiro Leite, sua amada esposa, sua prenda amada, a irmã Catarina Rios. E já comentou também, os queridos irmãos, a paz do Senhor, estou na escuta, meu irmão, amém, louvado seja Deus. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos que já estão comigo. Vamos juntos então, faremos uma programação bem musical também, temos vários pedidos que ficaram da programação de ontem. Depois nós vamos estar ouvindo também pedido da nossa companheira, irmã Eliana de Lima, que pediu louvor com Tony Damito. Tony Damito, o Homem da Cruz. Vamos estar ouvindo também na sequência. Depois também nós temos o hino A Porta da Salvação, pedido ontem pela irmã Jairma Butzke, nossa companheira de Santa Catarina. Que Deus abençoe nossa irmã Jairma Butzke, de Passo Redondo, Santa Catarina.
E continuamos orando pelo seu amado esposo, irmão Norberto Butzke. Glórias ao nosso Deus. E a irmã Luzia Moreira, nossa companheirona, também direto de Itaberaba, Estadão da Bahia, nossa companheira. E ontem eu estava assistindo, até comentei com o pai hoje, estava assistindo a programação ali no YouTube de debates, e aí um dos que estava ali fazendo parte da programação, debate sobre política, e aí ele estava comentando, né, ele que é coronel da reserva da nossa brigada militar, e ele comentando que já, né, passou por 3 pneumonias, e ele dizendo que no próximo ano, no inverno aqui do nosso Rio Grande do Sul, ele vai pegar a mala e cuia e vai alugar um apartamento lá na Bahia, mobiliado, e vai ficar lá durante o inverno, porque aqui a umidade realmente, né, prejudica a nossa saúde também. Então a pessoa, né, com recursos financeiros e também, né, e é isso aí. E as pessoas então, muitos podendo, vão, né, curtir o verão lá do amado Nordeste, onde se encontra a nossa companheira de todas as edições, a irmã Luzia Moreira. Quem sabe um dia eu tenha condições no inverno largar lá e ficar lá na residência da irmã Luzia Moreira. Brincadeira, irmã, não se assusta. Que Deus abençoe nossa querida irmã Luzia Moreira, direto de Itaberaba, Bahia. Um beijo no seu coração, que Deus abençoe sempre, minha querida irmã. E realmente, né, nosso inverno, eu gosto de inverno para dormir, aí espanta os mosquitos, tudo, né, mas realmente judia da nossa garganta, nossa voz, realmente não está 100%, mas vamos juntos, nos alegrando na santa presença do eterno, maravilhoso Deus. Então, a nossa querida irmã Luzia Moreira está conosco, sempre bem-vinda. Ela que é uma das pioneiras também da nossa programação, assim como também o diácono Juliano. Ontem ele me falava, né, ele já fica lá 8h30, antes das 8h30, já fica de prontidão lá, fica ansioso, né, meu querido irmão? E a irmã Catarina lá, que Deus abençoe. Apesar que hoje não está uma noite muito fria, mas à noite realmente, né, diminui a temperatura. Mas vamos juntos então, daqui a pouquinho já estaremos ouvindo Dinamite Barros, e eu gosto muito desse louvor, Julgado pela Aparência, que os irmãos e as irmãs venham meditar na letra também deste louvor. E também o meu primo José Avelino também conosco, a família tem aparecido nas nossas programações, e fico, né, grato ao nosso Deus que os nossos familiares também têm nos acompanhado. Ontem estava meu primo Márcio Santos, às vezes também está o Gilberto Martimiano, o Nego, e é isso aí, vamos juntos nos alegrando. Então, forte abraço ao primo José Avelino, ele que é popularmente conhecido como Bolão, apesar que ele é bem magrinho, mas é o Bolão, que Deus abençoe o Bolão, né? Um forte abraço para ti, meu primo. E ele que também ele está sempre nos ajudando na manutenção também da programação radiofônica. Que Deus te abençoe, Deus te recompense, meu querido primo. Um beijo para a tia Guiomar, para a Verinha, para a Marta, seu esposo. Um forte abraço também a Maria, minha prima, e também seu esposo Antônio, toda a família, o Jorge também. Que Deus abençoe a todos os nossos familiares. Que Deus abençoe os nossos familiares de perto e os de longe também. Louvado seja Deus. E também irmã Nilda Hoppe, nossa companheira direto de Encruzilhada do Sul, Rio Grande do Sul. Um beijo no seu coração, minha querida irmã. Bem-vinda sempre. Boa noite, a paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus Cristo, minha querida irmã Nilda Hoppe. Em breve será vovó novamente, né, minha querida irmã? Sua filha está grávida. Quantos meses já está ela? Diz para ela colocar o meu nome em homenagem, se for menino. É isso aí. Ei, que Deus abençoe. Ou, né, for menino, capaz de ser Nildo, o Nildo, tem a vovó Nilda, e aí bebê o Nildo, que Deus abençoe. Vamos então estar ouvindo esse louvor, depois estarei retornando, lendo as demais mensagens, e também a irmã Maria Flores, nossa companheirona, está conosco. Um beijo no coração da irmã Maria Flores, um forte abraço, quebra-costela, seu amado esposo, irmão Terêncio já está nanando. Que Deus abençoe o irmão Terêncio, que acorda cedo, 5h pouca da manhã, e ele que gosta também de estar bem informado, ouvindo também um noticiário, e é muito importante realmente a gente estar também, né, bem informado, e
É isso aí, mas o mais importante é estarmos na presença do Senhor, e aqui estamos então cultuando ao grande e maravilhoso Deus. E a mãe amada Ida de Almeida também está conosco, um beijo no seu coração. E ela que é costureira também, né? O pai levou 2 calças minhas para ela aumentar na cintura. Pensei que eu tivesse emagrecido depois que voltei a pedalar, mas tem 2 que não coube mesmo um guerreiro na cintura já. Eita, vou ter que pedalar mais, hein, Paulo Edgar? Paulo Edgar, nosso companheiro, a semana, seu amado filho Rafael tá de aniversário. Faltou dizer para nós o dia do bolo. Ei, Paulo, um grande abraço para o nosso querido Paulo Edgar, seu amado filho Rafael, em Lajeado, Rio Grande do Sul. E também a irmã Nilda Carvalho, companheirona de sempre também. Beijo, coração da irmã Nilda Carvalho. A irmã glorificando o nosso Deus. Deus é fiel, Senhor abençoe sempre essa programação abençoada. Está nas suas mãos, amém, glórias a Deus, que continuemos, né, sempre orando em favor dessa programação. Ontem, né, tive algumas restrições, e eu estava comentando com o pai, os irmãos aí não visualizam, né, mas sempre que eu tinha que retomar a programação, vinha a mensagem do Facebook, e a mensagem bem grande ali, que ocupava a tela, e muitas mensagens não pude ler. Fica então, eu peço desculpas àqueles que eu não pude ontem ler as mensagens também, mas vamos nos alegrar na presença do Senhor, e hoje eu não compartilhei antes para evitar essas restrições. Eu comentava com o pai também, né, um dia, algumas semanas atrás, eu estava olhando no YouTube, e aí lá em Portugal, numa cidade, estavam protestando contra a construção de uma mesquita, né, dos muçulmanos. Sabemos que tem países que o Evangelho de Cristo é proibido de ser propagado, e nos países aqui, né, da nossa região mesmo, nos países também da Europa, eles têm liberdade para construir suas mesquitas e também propagar também o islamismo, né, a religião deles, e lá é proibido, né, crentes são degolados, são queimados vivos, e realmente ali em Portugal, então, estavam protestando contra, e um deles falou, não, se é proibido, porque aqui então nós devemos aceitar realmente, né, e sempre vem restrição também, né, do Facebook. Um dia eu conversava com o pastor João Brum, na saída da rádio, ele me perguntando se para mim vinha também algum aviso do Facebook. Realmente sempre depois da conclusão da programação vem, né, alguma restrição, que alguns países a programação não pode ser compartilhada. Infelizmente, né, aqui nós temos liberdade ainda, graças a Deus, mas infelizmente quantos cristãos estão sofrendo por esse mundão afora. Vamos orar também pelos nossos irmãos que estão, né, fazendo missões por esses países, e muitos passando também, né, por esses problemas. E enquanto nós ainda temos liberdade de estarmos nas redes sociais falando do amor de Cristo, vamos continuar firmes. Que você também faça como a irmã Nilda Carvalho, ore em favor desta programação, programação que tem levado também a palavra de Deus através dos louvores. Quantas pessoas estão, né, entristecidas, fracas, e aí, né, saem dessa programação renovadas, fortalecidas e alegres também. Louvado seja Deus. E muitos testemunhos também têm chegado a essa programação, né, do que Deus tem feito, porque nós temos pregado aqui que o nosso Deus, ele ainda é o mesmo. Os milagres que ele operou no passado, ele ainda continua a realizar. Glórias ao nosso Deus. Então vamos ouvir esse louvor e já estaremos retornando. Está chegando também a nossa querida irmã Jairma Butz, que bem-vinda, minha querida, de Passo Redondo, Santa Catarina. Estava mencionando, né? Vamos continuar orando em favor do seu amado esposo, irmão Norberto. E eu anotei aqui, vamos estar atendendo também o seu pedido nesta noite, a porta da salvação. Mas agora vamos atender o pedido do nosso querido irmão Juliano e da irmã Catarina, ali do Tiaraju. Eles tinham enviado há alguns dias, e então eu estava devendo esse louvor, né? Ontem ainda ele falou para mim lá durante o culto, para tocar na segunda-feira. Então vamos ouvir Dinamite Barros, Julgado pela Aparência, e já estaremos retornando. Depois nós vamos
ouvir o hino O Homem da Cruz, Tony D'Amito, a pedido da irmã Eliana de Lima, nossa companheirona também. Um forte abraço também à irmã Elisiane Lopes Vasconcelos, e ela pediu um louvor também, né, com a Damares, e na correria eu não anotei as mensagens temporárias, e acabou então a mensagem, eu perdi a mensagem, então caso a irmã possa retornar, né, o pedido, eu lembro que foi com a Damares. Mas vamos então estar ouvindo esse louvor e já estarei retornando, lendo as demais mensagens, e estaremos também ouvindo belíssimos louvores e sairemos com certeza renovados, fortalecidos. E você que está passando por alguma situação difícil, entrega tudo nas mãos de Deus, porque o nosso Deus é Deus de coisas grandes, Ele é maravilhoso. Glórias a Deus, que você venha dar total liberdade para que o Espírito Santo de Deus venha fazer grande obra na sua vida, chegando ela também, direto de Pirassununga, a irmã Sirlei Mariano, um beijo no coração, ela que nos assiste lá do 6º andar, lá em Pirassununga, ouviremos e já retornaremos, glórias a Deus, louvado seja o nosso Deus, Deus é maravilhoso, e Ele fala conosco através também de cada letra, de cada louvor. Louvamos a Deus por tudo. Amém. Não julgueis, para que não sejais julgados. Amém. Dinamite Barros cantando. Não julgueis para que não sejais julgados. É isso aí. Oremos uns pelos outros. Toca a gaita aí, Juliano. Amém. Oh, glória. Não existe um ser humano que seja perfeito. Deus. Somos cheios de defeito e não temos direito de julgar ninguém. Mas tem gente que se acha tão superior, humilha e julga, glórias a Deus. Do amor, pensando que os olhos de Deus não estão vendo. Pare com essa arrogância, não somos rivais. Diante de Deus somos todos iguais. Vamos plantar amor ao invés de veneno. Glória. Não era pra ser assim, julgado pela aparência. Nem sempre o que está por fora, oh Deus, por dentro, com transparência. Não era pra ser assim. É isso que a gente glória a Deus. A gente só vale o que tem, o que é e o que é. Oh Deus. Julgado pela aparência. Dinamite Barros. Oh glória. Glória a Deus. Minha vida ou meu caráter. Que paulada, hein? Aí. Para e calço os meus sapatos, percorro os caminhos que eu percorri. Oh glória. Viva as minhas tristezas, minhas alegrias, Deus. minha trajetória e o meu dia a dia de todos os anos que eu já vivi. Quando você tropeçar, onde eu tropecei, leva as pedradas que eu já levei. Só aí então poderá julgar-me. Canta. Não era pra ser assim, julgado pela aparência. Está por fora, mostra por Oh glória. Aparência. Não era pra ser assim. É isso que a gente Oh glória. Aleluia. vale o que tem, o que é e o que Representa. não era pra ser assim.
Aleluia. Não era pra ser assim. É isso que a gente enfrenta. A gente só vale o que tem, o que é e o que Representa. A gente só vale o que tem, o que é e o que representa. Ô, glória. Amém. Glórias a Deus. Ouvimos esse maravilhoso hino, julgado pela aparência. E já me veio a memória, hein, Paulo? Postou hoje, né? Nós não devemos nos envergonhar de vestir a mesma, repetir a mesma roupa, realmente, né? Muitas vezes nós nos preocupamos com o que os outros vão pensar, né? E tem uma mensagem que eu ouvi certa vez, eu estava sem internet na época, e aí eu liguei na TV Canção Nova ali, numa segunda-feira à noite, uma programação belíssima, e aí teve uma frase que eu nunca esqueci, né? Eu sou o que Deus pensa a meu respeito. Amém. Ei, é impactante, é uma frase bem pequena, mas que realmente impactou a minha vida. Muitas vezes nós nos preocupamos em agradar o próximo, mas nós devemos agradar aquele, né, que merece realmente. E às vezes a gente se preocupa também na programação, essa roupa eu usei tal dia, sei lá o quê, né? Mas nós venhamos fazer a obra do Senhor com alegria e fazer, né, sempre o melhor para a obra do Senhor e não nos preocuparmos com o que os outros vão pensar, se a gente vai errar também alguma palavra, às vezes a gente se preocupa também, né? Mas realmente que nós venhamos fazer a obra do Senhor, porque Ele tem nos capacitado, né? E Ele capacita os escolhidos. Louvado seja Deus, assim como foi Davi, né? Davi, todos conhecem a história, para o seu pai, para os seus irmãos, ele não tinha condições, né? E realmente, mas o escolhido era ele, realmente, ele estava lá no campo atirado, esquecido, mas Deus, realmente, Deus o escolheu e realmente, né, Davi, e até hoje ali na bandeira de Israel, a estrela de Davi, e foi o melhor rei, né, de Israel, e realmente quando nós lemos os Salmos de Davi, e é isso aí, meus irmãos, continua firme nas promessas do Senhor, não te preocupes com o que os outros pensam a teu respeito, mas sim se preocupe em agradar ao eterno maravilhoso Deus. E essa frase eu ouvi bastante tempo, né? E realmente ali sempre, né? Se alguém fala mal de mim, o que importa é o que Deus pensa a meu respeito. É isso aí, nós devemos ter isso em mente. Então fica para você também, guarde sempre, quando alguém, né, tentar te desanimar, te parar, né? E que você venha, então, se preocupar, que Deus, venha agradar a Deus, né? E que nós venhamos, então, ter em mente o que Deus pensa a nosso respeito, é o que nos importa realmente. Esse louvor não é julgado pela aparência, e creio que você também meditou na letra desse louvor. Quando o irmão Juliano pediu, eu estava olhando ali, e eu relutei em tocar esse louvor. Não, vou tocar outro, mas realmente esse louvor fala conosco, né? Julgado pela aparência. Glórias a Deus. E muitos acham que o obreiro, para ser aprovado, tem que estar de terninho, de tudo, mas que vai levar em conta, Deus vai levar em conta o nosso caráter também, né, Paulo? O Paulo me conhece há bastante tempo, desde 2006, eu acho que nós fomos colega ali no Marques Luz, e realmente eu deixei um bom testemunho, né, Paulo? E o Paulo tem nos acompanhado sempre, não importa, muitas vezes, né, os líderes estão de terninho, quantos pastores já caíram por adultério, inúmeros, né? E a gente tinha como exemplo, né? O pastor fulano prega muito, sei lá o quê, mas não vive a própria palavra. Mas eu, graças a Deus, né, tenho tentado andar na contramão deste mundo, tenho tentado fazer a diferença e muitas vezes sou criticado, sou realmente, né? A gente é apedrejado, mas vamos continuar firmes. Graças a Deus, nenhuma preocupação com o que os outros pensam a meu respeito, nenhuma ruguinha, graças a Deus ainda, né? A gente não pode se preocupar com o que os outros pensam a nosso respeito, mas sim nós temos que nos preocupar em agradar ao nosso grande, maravilhoso Deus que está conosco sempre, 24 horas. Ele é o único amigo que não abandona amigo em meio aos perigos. E vamos juntos, nos alegrando na presença do Senhor. E às vezes a gente fica preocupado mesmo. Às vezes olha o vídeo, basta,
essa roupa eu usei ontem e usei de novo, mas realmente a gente, graças a Deus, fazendo a obra do Senhor, e que onde chegar essa programação venha a ser bênção, que você venha a ser abençoado, minha querida irmã, meu querido irmão. É isso aí, Paulo Edgar, continua firme, vamos juntos. É isso aí, importa o nosso caráter, né? E é isso aí. E nossas continhas estão tudo em dia, né, Paulo? As minhas, graças a Deus, já estão tudo ok, graças a Deus. Vamos juntos, então, nos alegrando. E muitas vezes a gente vê, né, também nos veículos, aí um carro antigo, aí eles colocam, importante que é meu, né? E realmente, é isso aí, nosso carrinho pode ser mais velhinho, mas a gente, o importante é que tá quitado, glórias a Deus. E vamos juntos, então, nos alegrando na presença do Senhor nesta noite. E o Paulo Edgar, que eu comentei, boa noite, meu amigo, forte abraço, um forte abraço para ti, Paulo. E também, né, essa semana, seu amado filho, Rafael, estará aniversariando, que Deus abençoe, né, que essa data tão especial se repita por muitos e muitos anos, glórias a Deus, né, e o pai do Paulo também, né, o homem trabalhador, o seu Pedro, né, Paulo, e um homem de caráter, glórias a Deus. Eu estava lembrando agora o meu pai também, né, um homem também humilde, trabalhador, né, me criou, eu e meus irmãos, toda a família, graças a Deus nunca faltou pão em nossa mesa, e realmente uma família, né, que Deus abençoou. E o meu pai, um grande exemplo também de caráter, é isso que importa, caráter, é uma grande palavra realmente. E o meu pai, bem querido em toda a cidade, e realmente é um grande exemplo para mim, meu querido pai, a qual vai um beijo no coração também, meu pai e minha mãe amada, né, que Deus abençoe. E é isso aí, é um grande exemplo para nós. E também, né, o pai do Paulo ali, trabalhador, e realmente, e muitos julgam pela aparência, como nós ouvimos, mas o que importa é que o grande exemplo que nossos pais nos deixaram, né, e continuam firmes para a honra e para a glória de nosso Deus. É isso aí, que nós viemos elogiar nossos pais enquanto estão vivos, né? Depois não adianta, né? O mais belo caixão, enfim, que nós venhamos amar nossos velhos. E é isso aí. Então, Pai, receba toda a programação de hoje também para seu elevo espiritual. Glórias a Deus. É isso aí, vamos juntos, então. E a irmã Eliana de Lima, que já estará também sendo atendido o próximo louvor, seu pedido de ontem, minha querida irmã Eliana de Lima. Conforme eu vou falando, vou ficando ruim da garganta. Estava tomando chimarrão aqui com guaco. Guaco. O pai trouxe umas folhas de guaco, coloquei ali, a cuia virou só em guaco ali. Glórias a Deus, mas vamos juntos. E a irmã Eliana de Lima, então, a paz do Senhor Jesus, querido irmão e ouvintes da live, amém. Glórias a Deus, um beijo, coração da irmã Eliana de Lima, nossa companheira, né, pioneira também nessa programação, tem estado conosco diariamente. Que Deus abençoe a sua vida, minha querida irmã Eliana de Lima, sua princesa, né, sua prenda amada, a Helena, que Deus abençoe seu esposo, toda a família, a Cris também, Deus abençoe a toda a sua família. E já estaremos daqui a pouquinho, então, ouvindo o louvor a pedido da nossa querida irmã Eliana de Lima com Tony Damito, o homem da cruz, louvado seja Deus. E a irmã Nilda Carvalho pedindo o louvor com Oséias de Paula, o amor é tudo. Aí esse louvor vai ficar para amanhã, minha querida irmã, que já são 8h59. Eu já vou estar anotando aqui. Aí amanhã estaremos atendendo ao seu pedido, a irmã Nilda Carvalho, que é a nossa companheirona também. Ontem ainda deu para atender o pedido da irmã, né? Ela pediu um hino com Canarinhos de Cristo. Aí ontem eu ainda consegui ir lutando aqui. E os irmãos e irmãs que estiveram ontem podem anotar, hoje não tivemos o problema. Creio que tenha sido por causa daquele, dos probleminhas aquele, né? Mas louvamos a Deus. Mas o importante é que estamos juntos nesta noite, segunda-feira, hoje que dia é? Dia 8. Mas é isso aí, vamos juntos então, daqui a pouquinho estaremos, hoje é dia 7 de julho. Eu estou perdido nas datas também. Então a irmã pediu Oséias de Paula. Amanhã estaremos atendendo a querida irmã e também a irmã Maria Flores,
A paz do Senhor, meu querido irmão, e a todos da família da fé. Amém. Deus abençoe. Abraço, um grande abraço ao casal irmão Terêncio, que já está nanando, mas amanhã transmito o nosso abraço para ele, minha querida irmã Sandra Santos, também bem-vinda, minha querida irmã. Seja sempre bem-vinda à nossa programação, que é diária, segunda a sábado, 8h30 da noite, aos domingos, excepcionalmente, a partir das 9 horas da noite. Também conosco o Nilvio Freitas, Nilvio Freitas, ele que é pedreiro, e uma vez nós estávamos comentando também, né, ele dizendo que às vezes chega no mercado e as pessoas olham, né, ele chegando direto da obra, mas muitas vezes tem mais condições do que muitos estão lá, né, todo na beca, e uma vez nós comentávamos, esse hino já trouxe à memória várias situações, né, que realmente as pessoas olham pela aparência, julgam o cidadão pela aparência. E uma vez um irmão falou, né, que o obreiro, para se aprovar, tem que estar de terno. Enfim, né? E dizem que a gravata, quem criou foi um homossexual, né? Infelizmente, e as pessoas acham que tem que ser a gravata que vai salvar, mas não, né? E realmente é muita coisa, né? Se nós formos falar, mas realmente, e é isso aí, vamos juntos então, nos alegrando, a irmã Eliana de Lima, agradecendo as orações em favor da sua tia amada, irmã Tereza, que já está em casa, glórias a Deus, amém, e ela também agradece, amém, minha querida irmã, transmita o nosso carinho, o nosso beijo para a sua tia amada, a irmã Tereza, diga para ela que estamos orando em seu favor, que Deus a abençoe sempre, glórias a Deus. E também a irmã Terezinha Cabreira Barbosa está conosco, a paz do Senhor Jesus Cristo, minha querida irmã, glórias a Deus, a irmã está assistindo, mas a internet está ruim aí, irmã. Aqui creio que ainda estamos bem, graças a Deus. Realmente, né, e o tempo às vezes prejudica também as conexões, mas que Deus lhe abençoe, minha querida irmã, continua firme aí, irmã Néa Victor, também bem-vinda, minha querida irmã, Deus abençoe a sua vida e a sua amada família, e um forte abraço também, irmã Terezinha Cabreira Barbosa e a irmã Nilda Hoppe, eu parto dia 18, é isso aí, minha querida irmã, dia 18 desse mês o parto, netinho, Deus abençoe a nossa querida irmã Nilda, que será vovó novamente, glórias a Deus, que Deus abençoe a sua filha, seu genro e também um bebê, que Deus abençoe, venha saudável e venha para ser grande alegria para todos os familiares, será grande alegria, né? A vovó já está na expectativa, é isso aí, que Deus abençoe, minha querida irmã, e que a senhora venha ensinar, né, para ele, né, o caminho em que deve andar, com certeza, né, ele será um menino abençoado como o nosso Rafael, filho do nosso querido Paulo Edgar, que é dia 11, sexta-feira, ele estará aniversariando sexta-feira, então estaremos fazendo uma homenagem especial ao menino Rafael, que Deus abençoe o Rafael, Deus abençoe Paulo Edgar, toda a família, e eu estou lendo as mensagens para não perder, né, porque eu saindo daqui do Facebook nesse aparelho e as mensagens se perdem, mas nós já estaremos ouvindo o louvor O Homem da Cruz com Tony D'Amito e a irmã Jaima Butz, que a paz do Senhor Jesus, e ela dizendo que se atrasou um pouco. Não, minha querida, o importante é que a irmã está conosco, bem-vinda, que Deus abençoe a sua vida e seu amado esposo, irmão Norberto, estaremos já orando também em favor do irmão Norberto, e já estaremos ouvindo um louvor para nossa meditação e para nosso elevo espiritual. Também a nossa querida irmã Cirlei Mariano, a paz, bênção, Deus continue abençoando sempre esse programa, entra nos lares, Deus é fiel, beijo nos seus corações, amém, beijo no coração da nossa querida irmã Cirlei Mariano, que hoje, né, realizou alguns exames, graças a Deus, né, exame de rotina, mas vai dar tudo certo, minha querida irmã, glórias a Deus, que Deus abençoe a nossa querida irmã, Cirlei Mariano, em São Paulo, Pirassununga, também a irmã Luzia Moreira, que Deus abençoe nossa querida irmã, também o irmão Juliano está firme lá, os irmãos glorificando ao nosso Deus, e vou ler mais uma mensagem, já estaremos então ouvindo o louvor.
esse programa, né, que também, né, tem na sua essência ser musical também, e já estaremos ouvindo uma sequência de louvores, e também irmã Serlei Mariano também, né, deixando a palavra do céu em Jeremias capítulo 31, versículo 16, glórias a Deus, assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Amém. Reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho. Amém. Diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Amém. Glórias a Deus. Até já vou anotar aqui, depois estarei, né, meditando também nesta palavra, Jeremias capítulo 31, versículo 16, amém, louvado seja Deus. Também o nosso irmão André Dias, ontem, ele compartilhou conosco e ali estava com aqueles problemas e não deu para ler na hora também, mas eu anotei em Marcos capítulo 5, versículo 25 ao 30, glórias a Deus. E também irmão José Hilton dos Santos, direto de Jardim, Mato Grosso do Sul. Abençoada noite, meu querido irmão, a paz do Senhor Jesus Cristo. E o irmão pedindo o louvor da harpa 171, glórias a Deus. E também a irmã Jair Mabutsky, eita glória. E a irmã, né, concordando, Deus quer saber do nosso caráter. É isso aí, minha querida irmã. Se fosse por isso, né, os políticos lá em Brasília, no tudo de terninho, realmente, né, melhor tecido e realmente, né, quanto mais tem dinheiro, eles mais, é isso aí, mais eles desviam, mas é isso aí, que não venhamos julgar o nosso irmão, enfim, né, se ele está de paletó, se ele está de gravatinha, ou se está de gravata borboleta ou não, mas que venhamos ver realmente o caráter, colocar na balança o caráter, é isso que Deus vai colocar, a nossa língua, enfim, quando nós ouvimos aquele hino também, fidelidade, que lá fala conosco. Será que se Jesus voltasse hoje eu iria? A gente pensa no fiel, no olhar, no falar, e realmente, né, aquele hino é... Irmão José Hilton dos Santos, então, de Jardim, Mato Grosso do Sul. E irmão Valdoir Cabreira também, boa noite, paz seja convosco, meu irmão, tô aqui na minha filha, tá lá comendo um churrasco abençoado com seu genro, foi lá, hein, seu genro tá de aniversário, irmã Terezinha, o convite não chegou para nós, hein, irmão Valdoir Cabreira, um forte abraço, né, vai um forte abraço aí a todos os familiares e também, né, transmita o nosso abraço ao seu amado genro, que hoje está de aniversário, que Deus o abençoe, que essa data tão especial se repita por muitos e muitos anos. Deus abençoe, glórias a Deus, dia de festa, né, na família do nosso irmão Valdoir Cabreira Barbosa. Forte abraço a ele, sua amada esposa, a filha e o genro. Que Deus abençoe e receba então, ele não colocou o nome do genro, né? Receba toda a programação de hoje para seu elevo espiritual. Também irmã Divalina Ferreira Rodrigues, bem-vinda, minha querida, um beijo no seu coração. E também irmã Eva Goulart, um beijo no coração da nossa querida irmã, ela que é mana da irmã Maria Flores. Que Deus abençoe, abençoada noite, minha querida irmã. A irmã Maria Helena Alves, nossa companheirona também, está chegando direto do Rio de Janeiro, um beijo no coração. E continuamos orando em favor da sua amada mãezinha, irmã Maria Aparecida. É isso aí, e Deus tem vitória para a sua mãezinha também, minha querida irmã, acalma o teu coração. Vamos ouvir então, falei bastante, mas eu fiz questão de estar lendo os comentários, eu faço questão de estar atendendo o melhor possível aos nossos queridos irmãos. Mas vamos estar já então ouvindo o Homem da Cruz com Tony D'Amito, e já estaremos retornando, vamos estar depois ouvindo o hino à porta da salvação, que foi pedido pela nossa querida irmã Jair Mabuts, que na noite de ontem a nossa irmã pediu então o louvor a porta da salvação. Vamos começar desde o início aqui, vamos ouvir, canta junto, irmã Eliana de Lima, vamos juntos nos alegrar ouvindo esse belíssimo louvor, né, na voz do saudoso Tony D'Amito, ele que foi cantor, creio que foi no tempo da
MPB, foi naqueles movimentos, tempo do Roberto Carlos, ali Erasmo Carlos, o pai que lembra bem desse tempo aí, mas creio que foi, aí depois ele se converteu, como vários artistas também, né? O Vanderlei Cardoso, que tem uma voz belíssima também, se converteu, aceitou a Cristo Jesus e também tem louvores belíssimos também, o Vanderlei Cardoso. Isso aí, muitos procuraram, né, a paz e a alegria nos prazeres momentâneos desse mundo, mas depois reconheceram que a paz verdadeira e a alegria é só em Cristo Jesus que podemos encontrar. Glórias a Deus. Depois eu falo, eu creio que eu já comentei, né, um personagem que fazia, né, Grande Família, o seriado, ele que creio que bastante conhecido, e ele bastante feliz hoje que tem um novo lar, está lá no Retiro dos Artistas, e um dia eu estava até, né, agora eu lembrei que eu estava fazendo aqui, estava comentando com os irmãos, refletindo, na verdade, a palavra, que nós devemos agradecer a Deus, né, pela nossa cama, pelo nosso lar, pela nossa casa, por mais humilde que seja, que nós venhamos agradecer ao nosso Deus. Vamos ouvir então Tony D'Amito e já estaremos retornando. Tony D'Amito cantando Homem da Cruz. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Eu, Tony D'Amito, vou testemunhar um pouco da minha história antes da conversão. Eu vivia metido nos bares, gastando milhares, fumando e jogando. Um suicida à margem da vida, cheirando a bebida, farra, fumando. Um fantasma, fantoche noturno, um golpe soturno, um bravo do além. Escondido nas sombras da noite, um bobo da corte, um João Ninguém. Glória a Deus. Oh, glória. Nas trevas sem luz, eu não Conhecia Jesus. Oh, glória. Eu pensei que carrões e dinheiro, mulheres, parceiros me faziam bem. Mas depois que caí na armadilha, perdi a família, fiquei sem ninguém. Certo dia, caído na guia, alguém perguntou, meu irmão, como vai? Sai desse relento que eu te apresento na casa do Pai. Vivia nas trevas sem luz, eu não conhecia Jesus. Eu não conhecia Jesus. Oh, Deus. Tony D'Amito cantando O Homem da Cruz. Glórias a Deus. Ali mesmo daquela calçada, Subindo as escadas, eu avistei uma cruz vazia nos fundos daquela igreja aonde entrei. O poder do Espírito Santo o poder do Espírito Santo tocou a minha alma.
chorando eu notei. E o homem que estava comigo era Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém. Ouvimos esse belíssimo louvor na voz belíssima do cantor Tony D'Amito. Glórias a Deus. Glórias. É que foi composição do próprio Tony D'Amito, né? Letra belíssima. Realmente são mensagens impactantes que Deus fala conosco poderosamente. E louvamos a Deus, né, por mais essa mensagem que fala sobre a redenção através dele, Jesus Cristo. E esse louvor fala, né, sobre a jornada da transformação na vida do Tony D'Amito, e é um testemunho, né, como ele conheceu a Jesus Cristo. E a letra começa ali descrevendo a vida do cantor antes de conhecer Jesus, uma existência marcada por vícios e autodestruição. Daqui a pouquinho vamos estar ouvindo o louvor A Porta da Salvação, a pedido da nossa querida irmã Jairma Butz, nossa querida irmã, glórias a Deus. E ali na letra diz, né, eu vivia metido nos bares, gastando milhares, fumando e jogando. Ilustra, né, um estilo de vida e sem propósito, onde o narrador, ali o cantor, se afunda em prazeres efêmeros e destrutivos. Glórias a Deus. E tem a figura de linguagem ali, um fantasma, fantoche noturno, sugere uma vida vazia e sem direção, como se ele fosse apenas uma sombra de si mesmo. E a virada ali, então, né, na narrativa ocorre quando, né, Tony D'Amito encontra alguém que o convida a conhecer Jesus. Certo dia, caído na guia, alguém perguntou-me, irmão, como vai? Vem comigo, sai desse relento, que eu te apresento na casa do Pai. Glórias a Deus. Aí marca, né, o ponto de inflexão, onde a intervenção divina começa a transformar sua vida. Glórias a Deus. E você que ainda não aceitou a Cristo Jesus, aceite hoje. Você que tem procurado alegria e paz que esse mundo oferece, mas a verdadeira paz e alegria, a paz permanente, só encontramos em Cristo Jesus. E esse encontro é um símbolo, né, de esperança e redenção, mostrando que mesmo aqueles que estão no fundo do poço podem encontrar salvação através da fé. E quantos estão, né, se sentindo lá no fundo do poço, nessa noite, Jesus está batendo a porta do teu coração, prezado amigo. Aceite a Cristo Jesus hoje, não deixe passar essa preciosa oportunidade que Ele está te dando. E a culminação, né, do louvor ali, a revelação de que o homem que o ajudou era Jesus Cristo. E a letra continua, o poder do Espírito Santo tocou a minha alma. Chorando eu notei que o homem que estava comigo era Jesus Cristo, Filho de Deus. É um momento ali, transformação espiritual, e a cruz vazia que ele vê na igreja simboliza a ressurreição e a promessa de uma nova vida. E esse louvor, mais um louvor, né, portanto, meus irmãos, uma celebração da graça divina e da capacidade de Jesus de transformar vidas, tirando-as das trevas e trazendo-as para a luz. Glórias a Deus. Então já estaremos, né, ouvindo mais um louvor, como eu prometi, né? Depois que eu lesse as mensagens, nós iríamos, né, emplacar alguns louvores na sequência, mas é sempre importante, né, estarmos interagindo também com os nossos irmãos, nossas irmãs. Alguns gostam quando as suas mensagens são lidas, mas depois ficam, vai só falar, não vai tocar hino. Mas nós devemos também, dedicar o carinho a todos que têm, né, comentado ali, e eu faço questão, então, de estar atendendo a todos da melhor maneira possível. Mas eu vou estar lendo, então, né, a palavra de Deus que ontem foi compartilhada conosco, o irmão André Dias, em Marcos capítulo 5, versículo 25 ao 30, que nos diz o seguinte. Ali fala, né, sobre a mulher que tinha um fluxo de sangue, e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou o seu vestido,
porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. Glórias a Deus. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou os meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E se olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém. Glórias a Deus. Esse é mais um dos tantos milagres, né, que o nosso Salvador realizou, e ele ainda continua, né, realizando esses mesmos milagres. E hoje é noite de milagres, prezado irmão, prezada irmã, que você venha tocar também, venha chamar a atenção daquele que tudo pode. Nesta noite você receberá grande vitória. E eu tenho pedido a Deus, né, que quem chegar aqui enfermo, que Deus venha realizar grandes milagres. Glórias a Deus, assim como, né, testemunhou a nossa querida irmã, a força, o poder da oração. Estivemos orando em favor da irmã Tereza, tia da nossa querida e amada irmã Eliana de Lima, e ela já encontra-se em seu lar, no aconchego do seu lar. Que Deus continue abençoando também a vida da irmã Tereza. Glórias a Deus. Então vamos estar ouvindo agora a Porta da Salvação com o Trio Alexandre. Oh, glórias! É muito bom, né? Ouvir esses belíssimos louvores. Eu estava lendo essa mensagem e estava lembrando, né? Tem aquele louvor, Toca em Jesus, acho que é Joel e Jonas, Toca pela fé em Jesus, e é um louvor também belíssimo. Quem sabe amanhã estaremos ouvindo, então até ficaria bom, né, depois de ter lido essa mensagem, nós termos ouvido também esse louvor, que realmente fala também daquela passagem bíblica que nós acabamos de ler agora. Vamos ouvir então o Trio Alexandre, a Porta da Salvação, e já estaremos retornando. Já são 9h22. Eu ia tocar outro louvor, mas aí ficará para amanhã então. Amanhã nós estaremos ouvindo Jair Pires, o hino Jesus Chorou, que foi pedido ontem também pelo presbítero Cláudio Borges, mas o tempo está passando tão depressa. Amanhã então estaremos, querendo Deus, estarei também melhor da garganta. Aí nós vamos estar fazendo também uma programação bem musical. Então aí fica para amanhã também pedido do nosso querido irmão José Hilton dos Santos, hino da harpa, e também da nossa querida e amada irmã Nilda Carvalho, que pediu o louvor com Oséias de Paula, e a irmã Elisiane também pediu o seu louvor, né, com Damares. É isso aí. Vamos então ouvir a Porta da Salvação e já estaremos retornando, orando que você também venha tocar, né, no Mestre nesta noite, venha chamar a atenção, entregar tudo nas mãos dele. O nosso Deus é Deus de coisas grandes, e coisas grandes vão acontecer. Hoje é o dia da tua vitória, não é amanhã, é hoje. Creia tão somente. Glórias a Deus. Canta junto. Oh, saudade, bons tempos, né? Tempo do LP. Oh, glória. Eu vagava neste mundo, não tinha paz, nem sabia o que fazer. Vi então a porta aberta, O homem estava perto, então eu parei pra ver. era um homem de branco, O seu rosto igual ao santo, era mesmo o Senhor. e o gesto que fazia, que a mim ele dizia: Vinde a mim, ó pecador. Canta a Porta da Salvação. Hoje
E a porta que Deus dá, homem não pode fechar. Homem não pode fechar. Amém. Glórias a Deus. Porta aberta continua, e uma voz bem perto soa. Oh, glória. Aceite o convite. Deus Não cessa de avisar. essa porta vai fechar. E muitos sem salvação. Amém. Hoje é o dia. Hoje a oportunidade. Amanhã pode ser tarde. Oh, Deus. Quem Avisa o Senhor. Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. Oh, a porta da salvação. Oh, Deus. Hoje ainda deve estar. Glórias a Deus. É a porta que Deus abre. Homem não pode fechar. Homem não pode fechar. Amém. Glórias a Deus. Amém. Eu estava, glorificando a Deus aqui também, que um louvor veio ao encontro do outro, né? Ouvimos o Homem da Cruz, né? Ali o testemunho do cantor Tony D'Amito, e aqui também, né? Eu vagava neste mundo, não tinha paz um segundo, nem sabia o que fazer. Vi então uma porta aberta e um homem estava perto. Então eu parei para ver. Era um homem de branco, o seu rosto igual a um santo era mesmo o Senhor. E o gesto que fazia, e a mim ele dizia, vinde a mim, ó pecador. E nessa noite, né, o convite, vinde a mim, que você venha aceitar esse convite. Quantos convites você já tem aceitado, né? E então esse convite especial nessa noite, que você não venha adiar, então, este momento tão precioso. Aceite a Cristo Jesus hoje, meu querido amigo, minha querida amiga. Aceite, entregue a tua vida nas mãos do Senhor. Glórias a Deus. E você que por um motivo ou outro largou a tua cruz, volte hoje. Jesus está te esperando de braços abertos. Assim também como no louvor que nós ouvimos, o Homem da Cruz fala, né, sobre a redenção. E esse também, né, sobre a redenção através da fé na porta da salvação. Nós já estaremos orando. Se prepare aí, meu querido irmão, minha querida irmã, para o momento precioso, o momento da oração também, em que vamos falar com Ele, e Ele está atento para ouvir o nosso clamor, a nossa súplica. Um forte abraço, está chegando ele, Cleomar Delon, abençoada noite, meu querido amigo, que Deus te abençoe. Um forte abraço ao mano Thiago e a toda a família. Louvado seja Deus. E esse é um dos louvores mais conhecidos, né, do cenário musical evangélico. É um hino cristão que aborda, né, a temática da redenção e da salvação espiritual. E a letra, como já mencionei, descrevendo a jornada, né, também de um indivíduo que, perdido e sem paz, encontra uma porta aberta. E a porta ainda está aberta, muito em breve há de se fechar, né, e é o símbolo da oportunidade de salvação oferecida por Deus. E a presença, né, de um homem de branco, que é identificado como o Senhor, reforça a ideia de que a salvação é uma dádiva divina, acessível a todos que buscam refúgio e redenção. Também bem-vindo, irmão João Santiago, irmão Loca, sua amada esposa, irmã Manuelinha. Que Deus abençoe a toda a sua família. Já estaremos orando também em vosso favor. E o refrão, então, do louvor, né, a porta da salvação, enfatiza que a porta da salvação está aberta e que enquanto Deus a mantém assim, nenhum homem pode fechá-la. Isso transmite uma mensagem de esperança e de urgência, pois a porta não permanecerá aberta para sempre. Meus queridos irmãos, e a voz, né, que convida os corações nessa noite a se aproximarem para o chamado de Deus, que incansavelmente alerta sobre a iminência
do fechamento dessa porta. É isso que nós devemos, né, pregar, hoje em dia propagar que Jesus está voltando. Infelizmente, muitos têm corrido atrás da teologia da prosperidade, bens que aqui vão ficar. Quantos bilionários faleceram e nada levaram. E realmente, né, teve aquele Steve Jobs, que era dono da Apple, né, bilionário, nada levou. Então, aceite a Cristo Jesus, né? Louvado seja Deus. É momento em que a oportunidade de salvação não estará mais disponível. E o louvor termina, né? E já estaremos concluindo aqui, já estaremos orando. Então, queridos irmãos e irmãs, né, o louvor terminando com o aviso que o momento para a salvação é agora, é hoje, pois o futuro é incerto. E a distinção, né, entre o ódio de Deus pelo pecado e o amor pelo pecador é uma mensagem central do cristianismo, ressaltando que apesar das falhas humanas, há sempre um caminho de redenção aberto por Deus. E o louvor é um convite à reflexão e à ação, que você venha agir hoje, aceite, né, incentivando a todos ouvintes a buscar a salvação enquanto ainda há tempo. Glórias a Deus, hoje é o dia oportuno, não adie essa decisão, aceite hoje Jesus Cristo, meu querido amigo, minha querida amiga. Vamos então estar orando, eu ia tocar parte do louvor aqui, mas vamos estar orando que o tempo passou tão depressa. O relógio é o nosso grande inimigo, né? Eu sempre menciono isso, mas falei bastante hoje também, né? A garganta também já está indo. E louvamos a Deus então, que você também venha orar também, em favor desse teu grande amigo, irmão em Cristo, e também que você venha orar por essa programação, que às vezes enfrenta também, o inimigo se levanta, né? Ontem mesmo foi complicado, e ontem eu cheguei correndo, né, com tanto amor para fazer a programação e compartilhei no início, e depois veio restrições e, né, muitas mensagens ficaram sem ser lidas, porque ontem foi difícil de estar visualizando, mas hoje, graças a Deus, realmente, o motivo dos problemas é compartilhar antes, né? Mas depois eu vou estar compartilhando, querendo Deus. E que onde chegar venha a ser bênção. Essa programação dos nossos irmãos também em Cabo Verde, a irmã Alcinda, que às vezes assiste ao vivo e às vezes assiste após. Depois ela comentou também no nosso vídeo de ontem. Um forte abraço à irmã Alcinda, em Cabo Verde. E a todos os nossos irmãos em Moçambique também, que Deus os abençoe. Vamos estar orando nesse momento. Vamos estar agradecendo também, né, a Deus, porque Deus tem também feito maravilhas na vida da tia Tereza, da irmã Eliana de Lima. E vamos estar orando também em favor da irmã Juliana Martins, nossa companheira. E também em favor do irmão João Santiago, irmã Manuelinha e toda a família. E os nossos demais irmãos também, José Elto dos Santos, a mãezinha da irmã Maria Helena Alves, irmã Maria Aparecida. Vamos estar orando, nós cremos que o nosso Deus é Deus, todo o poder está em suas mãos, e é Deus de coisas grandes. Louvado seja Deus. Oh, glórias. E a gripe afetou um pouco, mas vamos juntos então. Um dia vamos para o Nordeste, vamos para a residência da irmã Luzia Moreira. Irmã Luzia Moreira, prepara um cantinho para nós aí, amém. Itaberaba, Bahia, Cuiabá deve ser quente também. Ei, vamos tirar um tempinho lá por Cuiabá, na irmã Nilda Carvalho, Jardim, Mato Grosso do Sul. É isso aí, São Paulo tá frio também, né, irmã Cirlei Mariano? A irmã Cirlei Mariano que às vezes fala, acho que lá o frio às vezes está igual ao nosso aqui. Vamos estar orando então nesse momento, gratidão pelo seu carinho, pela sua presença. Amanhã, querendo Deus, 8h30 da noite, estaremos juntos e estaremos atendendo os demais pedidos que ficaram, então, né, aqui estão anotados com todo carinho. Que Deus te abençoe e que Deus venha acampar seus anjos poderosos, nos dar uma noite abençoada. Glórias a Deus. Oh Deus, Deus é maravilhoso. Glórias a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, Paizinho querido, eu te louvo, te agradeço, meu Deus, pelo dom tão precioso da vida, por mais essa tão maravilhosa, Senhor, programação. O Senhor falou conosco através, Senhor, de cada louvor, porque o Senhor habita em meus louvores. Também o Senhor falou através dos versículos que aqui foram lidos, Senhor.
Oh Deus amado, que o Senhor nessa noite venha realizar grandes milagres, Senhor, porque o Senhor continua o mesmo. Oh meu Deus, opera, Senhor, milagres, Senhor. Oh Deus amado, que muitos testemunhos, Senhor, possam vir a esta programação. Oh Deus amado, nós te louvamos também, te agradecemos porque o Senhor tem dado vitória à irmã Tereza, tia da irmã Eliana de Lima. Continua abençoando ela, dando a ela uma plena recuperação. Oh Paizinho querido, abençoa cada irmão e cada irmã que nesse momento estão clamando a Ti, Senhor, exercitando sua fé sobrenatural. Oh Paizinho amado, abençoa a irmã Juliana Martins, repreendendo toda enfermidade, Pai amado. Toca com Tuas mãos poderosas, Senhor. Oh Deus amado, abençoa também o Paizinho querido, irmão José Hilton dos Santos, Senhor, dando a ele vitória, Senhor. Oh Senhor amado, repreendendo todas as dores, também a mãe da irmã Maria Helena Alves, a irmã Maria Aparecida, Pai, se com ela, Senhor. Oh Deus amado, dando-lhe vitória, Senhor. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, o Senhor está aqui comigo, o Senhor está, Senhor, em todos os lares nesta noite. Abençoa as famílias representadas pelos nossos irmãos e irmãs. Abençoa também o lar da irmã Eliana de Lima, sua filha amada, a jovem Helena. Continua, Senhor, dando-lhe vitória. Também os demais irmãos, Senhor, que estão comigo, Senhor, desde o início desta programação. Que o Senhor venha, Senhor, recompensar a cada um por estarem na Tua presença. Oh, Paizinho querido, se conosco, Senhor, abençoa também a minha vida. Abençoa, Senhor, esta programação que onde chegar, vidas venham ser alcançadas, impactadas pela Tua glória, pelo Teu poder. Oh, Paizinho querido, o sangue de Jesus tem poder para curar, para restaurar, para libertar e para salvar. Que haja salvação de alma, Senhor. Oh, Paizinho querido, nós sentimos a Tua presença, o Senhor está conosco, Senhor. Oh, meu Deus, muito obrigado, Senhor. Entrego tudo em Tuas mãos. Abençoa meu pai, abençoa minha mãe amada, abençoa todos os nossos familiares, os de perto, os de longe, porque o Senhor é onipresente. O Senhor está, Senhor, aqui, o Senhor está também aonde se encontram Teus filhos e filhas. Muito obrigado, Senhor. Entregamos tudo em Tuas mãos e tomamos posse da vitória. Muito obrigado, Paizinho amado. Em nome de Jesus te louvo, te agradeço. Amém e amém. Gratidão pela sua amável sintonia, prezado irmão, prezada irmã. Deus é fiel. Glórias a Deus. Abençoada noite, então, a todos os irmãos e irmãs. Querendo Deus, amanhã, 8h30 da noite, encontro marcado. Glórias a Deus. Deus te abençoe. Somos mais do que vencedores pelo sangue de Jesus. E vamos continuar vencendo, queira Satanás ou não, nós continuaremos vencendo pelo sangue de Jesus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém. Beijo no coração das irmãs e um forte abraço aos irmãos. Gratidão. Deus te abençoe sempre. Ore sempre por mim. Amanhã espero estar 100%. Amém. Glórias a Deus.